Teorema fundamental do cálculo. A parte interessante do teorema fundamental do cálculo é que a gente pode dividir ele em duas partes. E o mais interessante é que é sempre bom a gente começar pela segunda parte, que ela é um pouco mais simples. Então, o que diz o teorema fundamental do cálculo, parte 2? Ele começa falando que f precisa ser uma função contínua no intervalo AB fechado. E se a gente tiver que f é contínuo em um intervalo AB fechado, então a gente pode dizer que esse símbolo, que eu ainda não sei o que é, em AB, repara que é o mesmo intervalinho aqui, da nossa função f, que é contínua, é a mesma coisa que fazer essa diferença aqui. Mas quem é o fzão? Bom, fzão é qualquer primitiva de f, ou seja, primitiva a gente já sabe, é quando eu derivar o fzão, eu volto a ter o fzinho. Coisas interessantes aqui. A gente vai chamar esse símbolo aqui, ou melhor, essa operação inteira aqui, de integral de f no intervalo AB. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem aqui de diferente. E primitiva, a gente já sabe o que é. A parte interessante é que aqui diz qualquer, então a gente não precisa pegar o caso geral. Basta a gente escolher qualquer uma das possíveis primitivas de f. Lembrando que sempre tem aquela história da constante. E como é que a gente faz alguma coisa com o teorema fundamental do cálculo, parte 2? Começamos com um exemplo bem conhecido para a gente. A gente anda trabalhando com a função x² desde a outra aula. Então, como é que eu poderia fazer isso daqui? Bom, se eu quero resolver isso daqui, eu preciso resolver essa situação aqui. Para isso, a primeira coisa que eu preciso é encontrar uma primitiva para a nossa função. A nossa função f é essa daqui. Então, se f de x é igual a x², então fzão de x poderia ser quem? A gente já sabe que do x², x³ sobre 3 funciona bem. Tem a regrinha, né, de somar 1 no expoente e dividir por esse mesmo número, desde que o n não seja menos 1, né? Que é o nosso caso, então tá aí. Mas eu poderia colocar aqui mais π, mais raiz de 2, menos 50, mas como aqui diz qualquer, eu não preciso me incomodar. Posso deixar o mais zero, vendo que é mais simples. E aí, o que vai acontecer? Integral, que é o nome que a gente deu para esse símbolo, de x² no intervalo 0, 1, é a mesma coisa que fzão de 1 menos fzão de 0. Nossa fzão a gente acabou de calcular, então ficaria 1 ao cubo dividido por 3 menos 0 ao cubo dividido por 3. Esse cara é o B, esse cara é o A. Então, é o de cima, a função aplicada no de cima, menos a função aplicada no de baixo. E quanto que vai dar isso? Isso vai dar 1/3. Para quem lembra, é exatamente o valor da área da função x² no intervalo 0, 1. Então, quando a gente fez na primeira aula de integrais, colocou ali a parábola e calculou essa área aqui abaixo, no intervalo 0, 1, foi exatamente o mesmo 1/3 que a gente encontrou. Então, as coisas vão começar a se encaixar de um jeito muito bom. Então, como as coisas estão se encaixando muito bem, a gente pode dizer que isso daqui é a mesma coisa que aquele somatório que a gente tinha feito. Logicamente que isso não vai servir só para x², então a gente tem aqui que a integral ela vai ser um somatório de um limite, onde esse somatório ele tende a ser infinito. Aqui eu fiz algumas mudanças, repara que aqui eu não coloquei o 1 sobre n, porque a gente não precisa dividir o intervalo em n partes iguais. Para ser um pouco mais geral, eu posso dividir o intervalo de qualquer jeito. O 1 sobre n é um cara prático. Mas esse cara ali, ele representa o xi menos 1 até o xi, certo? É o tamanho do intervalinho que a gente está pegando. E o f seria a altura. Então, a verdade é a mesma situação. Logicamente que os nossos xis estão dentro do intervalo que eu quero descobrir. Lembrando que, para calcular áreas, quando a gente fala de áreas, é um pouco mais delicado. A gente ainda só consegue falar sobre isso se a nossa função for positiva, ou seja, se o gráfico dela estiver só acima do eixo x. Mas tá aí, de fato, é bem simples a gente usar
o símbolo de integral, ele é calculado junto com primitivas. Então fica aí a primeira parte do teorema fundamental do cálculo.